Fala galera, sejam muito bem-vindos ao 17º episódio desse canal. Eu sou Marcelo Horta, estudante de psicologia, e o tema de hoje é o canivete suíço da mente. Imagine um bebê brincando com uma bola no chão. A bola rola para debaixo do sofá e desaparece. Para um adulto, nada demais. A bola continua lá. Para um bebê pequeno, porém, a coisa é quase um drama filosófico. Se não está visível, talvez simplesmente não exista mais. Essa cena ajuda a entender uma ideia central. Inteligência não é só saber muito. Inteligência é conseguir lidar com o novo, resolver problemas, adaptar estratégias e construir formas cada vez mais complexas de entender o mundo. Na psicologia, inteligência é tratada como um construto, ou seja, não é uma coisa física que dá para abrir o cérebro e apontar: olha, ela está aqui, do lado esquerdo, perto da gaveta das senhas. É um conceito teórico usado para explicar um conjunto de capacidades observáveis. Planejar, aprender com a experiência, pensar de forma abstrata, resolver problemas novos e encontrar soluções satisfatórias fazem parte desse pacote. Uma boa analogia é pensar na inteligência como um canivete suíço mental. Não é um martelo gigante usado para bater em tudo do mesmo jeito. É um conjunto de ferramentas. Às vezes a vida pede planejamento, às vezes pede lógica, às vezes pede flexibilidade. Às vezes pede aceitar que a solução perfeita não existe e que o melhor possível já salva o dia. O ponto importante é o problema novo. Repetir sempre a mesma resposta pode ser hábito, memória ou treino. Inteligência aparece com mais força quando o ambiente muda e a mente precisa se reorganizar. É quando o barbante de sempre vira um nó cego no escuro. Jean Piaget entra nessa história porque estudou como a inteligência se desenvolve na criança. Para ele, a criança não nasce com uma cópia pronta do mundo dentro da cabeça. Ela constrói esquemas mentais aos poucos. E quando um esquema antigo não dá mais conta da realidade, precisa ser transformado. É como atualizar o sistema operacional da mente. Piaget descreve 4 grandes estágios do desenvolvimento cognitivo: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. O primeiro é o sensório-motor, do nascimento até mais ou menos 2 anos. Nesse período, a criança conhece o mundo pelo corpo. Tocar, sugar, agarrar, olhar, chorar, repetir. A linguagem e o simbolismo ainda não estão plenamente desenvolvidos. O bebê está preso ao presente imediato. Por isso, quando a bola some debaixo do sofá, a permanência do objeto ainda precisa ser construída. Quando a criança entende que algo continua existindo mesmo fora do campo de visão, acontece uma revolução cognitiva. Depois vem o estágio pré-operatório, aproximadamente dos 2 aos 7 anos. Aqui a linguagem explode e o mundo simbólico ganha força. A criança começa a brincar de faz de conta, representar coisas, inventar histórias e usar palavras para organizar a experiência. Só que o pensamento ainda é muito marcado pelo egocentrismo cognitivo. Não é egoísmo moral, é dificuldade de sair do próprio ponto de vista. A criança pode achar que todo mundo vê, sente e entende o mundo exatamente como ela. Em seguida, aparece o operatório concreto, por volta dos 7 aos 11 anos. A criança começa a pensar de forma mais lógica, mas ainda muito ligada ao concreto, visível e manipulável. Ela já entende melhor conservação, classificação, sequência, causa e efeito. Se a água passa de um copo baixo e largo para um copo alto e fino, ela começa a perceber que a quantidade continua a mesma. A mente ganha regras mais estáveis, mas ainda precisa do chão firme da experiência concreta. Por fim, chega o operatório formal, a partir de aproximadamente 11 ou 12 anos. Aqui surge com mais força o pensamento abstrato. O adolescente passa a lidar melhor com hipóteses, possibilidades, ideias filosóficas, teorias, futuro, probabilidade e problemas que não dependem de objetos concretos na frente dele. É o momento em que a mente começa a perguntar "e se?" E às vezes, pergunta tanto que vira adolescente, faz parte do pacote. Esses estágios não são uma escada perfeita igual fase de videogame. O desenvolvimento humano tem variações, contexto, cultura, ambiente e ritmo próprio. Mas a grande sacada de Piaget é mostrar que a inteligência se transforma qualitativamente. A criança não apenas acumula informações, ela muda o jeito de pensar. Na prática clínica educacional surge uma pergunta inevitável: como medir parte dessa capacidade de adaptação? É aí que entram os testes de inteligência como as escalas Wechsler, incluindo versões para adultos e crianças. Esses instrumentos não servem simplesmente para perguntar curiosidades de almanaque. Eles avaliam processos como raciocínio, memória de trabalho, compreensão verbal, velocidade de processamento e organização perceptiva. O famoso QI é uma pontuação padronizada,
com média em torno de 100. Mas é fundamental não transformar isso numa etiqueta definitiva da pessoa. QI não mede valor humano, criatividade inteira, história de vida, sensibilidade, ética ou potencial absoluto. Ele oferece dados sobre certas habilidades cognitivas em determinado contexto de avaliação. Esses dados podem ser úteis, principalmente quando ajudam a entender dificuldades reais. Uma criança que sofre na escola, por exemplo, precisa de avaliação cuidadosa para identificar se o problema envolve linguagem, memória de trabalho, raciocínio, atenção, velocidade de processamento ou outros fatores. O número sozinho não resolve nada, o contexto é quem dá sentido ao número. O DSM-5 também trouxe uma mudança importante ao substituir termos antigos estigmatizantes por deficiência intelectual. E o foco moderno não fica apenas no desempenho em testes. Ele considera o funcionamento adaptativo em 3 domínios: conceitual, social e prático. O domínio conceitual envolve aprendizagem, linguagem, leitura, escrita, matemática, memória e raciocínio. O social envolve empatia, comunicação, julgamento social e capacidade de entender relações. O prático envolve autocuidado, rotina, segurança, dinheiro, transporte, tarefas do dia a dia e autonomia. Isso é essencial porque a inteligência não vive trancada numa prova. Ela aparece na vida. A pergunta clínica não é só quanto a pessoa pontua, mas também como ela se adapta ao mundo. No fim, inteligência é menos troféu e mais ferramenta. É a capacidade de construir respostas diante do novo. E talvez o maior desafio atual seja esse: viver em uma época em que a tecnologia muda mais rápido do que os antigos esquemas mentais conseguem acompanhar. Se a inteligência é a atualização, o século XXI é praticamente um pop-up eterno pedindo nova atualização do sistema. Resta saber se a mente humana vai conseguir atualizar sem travar no meio da instalação. Espero que você tenha gostado desse episódio e se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like e fique ligado. Amanhã tem o 9º episódio da 2ª temporada desse podcast.